Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui iniciar a disciplina de inferência, né? Inferência 2 no curso de Estatística, do curso de Estatística da Universidade Federal do Piauí, ok? Eu sou o professor Max Brandão, né? E eu vou ficar com vocês essa disciplina, que ela vai se dividir mais ou menos desse formato aqui, ó. Vou começar com conceitos iniciais, que é essa primeira aula. Aí falo da família exponencial de distribuições, estimadores baseados em estatísticas suficientes, estimadores de máxima verossimilhança, o caso multiparamétrico, que é o caso da máxima verossimilhança com mais de um parâmetro, máxima verossimilhança na família exponencial, a teoria da decisão entre o princípio de minimax e o princípio de Bayes, estimação intervalar, método da quantidade pivotal, intervalos de confiança aproximados, intervalos de confiança bayesianos, testes mais poderosos, teste da razão de verossimilhança e teste bayesiano. Né? E as ferramentas que a gente vai utilizar, né, são o R, o TEX, o pacote Office, que vai formar vocês aí com o símbolozão aí bonito da estatística. Né? Então aqui é a minha apresentação, eu sou o professor Max Brandão, né? Eu sou formado da UFC, em Estatística, com mestrado em Logística e Pesquisa Operacional e doutorado na UFP pelo UFPI, no programa de Ciência Animal, tá? Programa de pós-graduação em Ciência Animal. E o meu foco de pesquisa foi melhoramento genético animal, em específico na parte de seleção genômica ampla, tá bom? A bibliografia básica dessa disciplina vai ser, né, o Feller, Introduction to Probability Theory and its Applications, né? Então, não vou falar em inglês, não precisa. O livro do Moody, Bolfarini, Dantas e Meyer. Quais serão os mais utilizados? O do Bolfarini, esse introdução, terceira referência, né? Introdução à inferência estatística, que é uma referência para a inferência 2, né? Então a gente costuma falar inferência um pouco do Bolfarini e outra parte do Bussab, pelo menos eu faço isso, né? E na parte de bibliografia complementar vai ter o Caselli-Berg, inferência estatística, do Howe, do Port do Stone, né, desse Ross e do Gamerman. Então, os dois principais livros da referência dessa disciplina que eu vou utilizar são do Bolfarini, né, que é essa terceira da bibliografia básica, e o primeiro da complementar, que é o do Caselli-Berg, tá? Mas se tiver só o do Bolfarini, tá excelente, ok? Bom, então eu vou falar um pouquinho logo aqui da motivação, tá? Então, a gente, enquanto graduandos em estatística, se tiver na UFP, na UFC, na UFPE, Paraíba, USP, vai ter essa diferença aí entre teoria e prática. Geralmente os alunos pensam, não, o curso é muito teórico, mas a gente não tem prática. Os alunos sempre cobram prática. Eu sei porque eu também fui aluno de estatística, então essa discussão aí já vinha muito antes de mim, né? Então, aqui, depois que eu me formei e hoje dou aula, eu tenho essa visão um pouco mais diferente. De que formato é essa visão? Do que eu coloquei aqui. As pessoas acham que existe a teoria, né? E a prática, e uma pequena interseção aqui, tá? Mas, ao meu ver, isso não peguei de livro, tá? É uma ideia minha. Então, ao meu ver, tá desse formato aqui, ó. A prática, né, ela tá aqui e a teoria tá dentro. Por quê? Porque quando você usa a prática, você tem que saber a teoria. Se você souber interpretar, mas às vezes não souber a teoria, você pode ter um problema no software, na própria execução. Isso é um problema teórico, como eu já me deparei com isso, que se você souber a teoria, você consegue justificar ou utilizar outra alternativa que contorne aquela dificuldade. Então, a teoria e a prática estão diretamente associadas. Conhecendo bem a teoria, a prática você vai conseguir tirar de letra, ok? Então, por mais que Inferência 2 seja uma disciplina bem teórica, você vai ter elementos para compreender a prática de forma muito melhor e com mais robustez, conhecendo a teoria de Inferência 2. Tá? Inferência 1 e Inferência 2 são disciplinas importantíssimas, assim como as probabilidades, em qualquer curso de estatística. Então, conhecendo bem a teoria de inferência e probabilidade, consequentemente o curso
as disciplinas práticas serão tranquilas, né? Além disso, vocês no curso de estatística eu recomendo que façam uso de todas as ferramentas possíveis, né, do curso de estatística. Então, se puder pegar a bolsa, principalmente de monitoria, iniciação científica e PET, né, recomendo bastante. Professor, mas só tem monitoria ou iniciação científica? Pegue o que puder para você conhecer bem o curso. Então, a UF disponibiliza vários tipos de bolsa, né? Extensão, monitoria, iniciação científica, PET. Então, se puder, pegue pelo menos uma de cada, ou pelo menos uma em cada nicho, ou só uma. Mas é importante ter essa teoria, essa, essa vivência, né, na monitoria ou na iniciação científica, e também no PET se puder. Ah, professor, mas não tem PET, não tem problema. Pega as outras. Além disso, aqui não tem no Piauí, mas em Fortaleza, Pernambuco, tem empresa júnior, então também viabiliza você já ter o primeiro contato com consultorias. Então vocês, enquanto graduandos, já vão ter muito conhecimento para aplicar a estatística e resolver problemas de outras áreas, por exemplo, da bioestatística, econometria, medicina veterinária, psicometria. Tudo isso você pode já utilizar esses conhecimentos da estatística, dessa parte mais introdutória do curso inicial, para resolver problemas. Então você já vai tendo o primeiro contato, né, com a estatística da forma prática, né, para resolver os problemas de pesquisas que já estão acontecendo na universidade, seja dentro da universidade ou fora, né? Então recomendo fortemente vocês, se possível, né, terem todas essas vivências para conseguirem ter uma grande abrangência de atuação enquanto profissionais, né? E como atributos de um estatístico, eu recomendo vocês terem, obviamente, não só de estatístico, mas enquanto cidadãos, né? Responsabilidade, competência, multidisciplinaridade, organização, rigor técnico e ter uma boa notação da área de estatística. Mais um motivo para que inferência 1 e inferência 2 e probabilidade serem tão importantes. Porque é aí que a gente começa, né, probabilidade 1, inferência 1 e assim por diante, tendo um maior rigor técnico da estatística em si, né? Apresentação dos resultados e divulgação. Então, todos esses atributos são importantíssimos para a formação de um bom profissional. Responsabilidade, competência, responsabilidade é mais de vocês. Competência, multidisciplinaridade, organização, vem de vocês. Então, vocês têm que ter foco, né, nesses atributos para, quando saírem do curso, terem um mercado à disposição de vocês, né? Porque vocês tendo todos esses parâmetros aí, vocês vão ser profissionais completos que vão atender a demanda do mercado, ok? Rigor técnico vocês adquirem no curso, fazendo disciplinas com excelência, estudando, compreendendo bem, então vocês vão naturalmente, quando estiverem cursando as disciplinas, aprender essa notação, né? E a apresentação dos resultados de divulgação também. Se vocês compreenderem bem a teoria, o rigor técnico e tudo isso, vocês vão conseguir transmitir com propriedade esses assuntos para os seus clientes ou para as empresas ou instituições que vocês trabalharem, indústria, até porque um profissional da estatística ele pode atuar na educação, na economia, na segurança, na parte biológica, de melhoramento animal, e tudo isso vocês podem atuar, econometria, na gestão também, por aí vai, tá? Bom, então agora vamos para os conceitos iniciais. Vamos começar com o básico, tá? Para relembrar algumas coisas. Depois a gente vai passar para a parte de família exponencial de distribuições, mas essa aula inicial vai ser só com o básico, tá ok? Então, o que é estatística? Eu coloquei aqui alguns conceitos. Pimentel e Gomes, em 2009, sugeriram que estatística é uma matemática aplicada aos dados de observação. Tem sentido? Tem demais, porque a gente usa tudo com base na matemática. Professor, mas é probabilidade, tem dispersão, mas tudo que a gente faz é com base na matemática. Então tem sentido. Mas hoje a estatística já é uma ciência, tá? Então, Barbeto e colaboradores em 2010 apontam a estatística como técnicas para coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar dados ou provenientes de experimentos, né, ou vindos de estudos observacionais.
Então você vai trabalhar desde a coleta, tratamento, organização, análise e interpretação dos dados, desde o início até o final, e isso vai ser caracterizado como estatística. Tá? E por fim, é um sistema científico, que hoje é considerado uma ciência, para coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de informações que possam ser colocadas sob forma numérica. Professor, quer dizer que dados qualitativos não posso trabalhar porque não são colocados de forma numérica? Não. A gente, mesmo sendo qualitativo, quantifica. Né? Então você coloca lá atributos 0, 1, 2, quantifica, entra nas técnicas como efeito, né? No modelo. Tem técnicas específicas para variáveis qualitativas, então tudo, mesmo sendo qualitativo, a gente consegue abordar de uma forma quantitativa. Né? Então é uma forma bem, é uma definição bem completa. E todas elas juntas, eu acho que dão essa conceituação do que é a estatística. Né? Então eu coloquei até esse fluxogramazinho bem simples, ó, que vai ter uma pesquisa, essa pesquisa vai ter uma demanda de dados, esses dados, obviamente, vão ter que passar por uma coleta, um tratamento, uma interpretação. Desses dados a gente extrai informações, ou seja, você consegue sintetizar e transformar os números em informações, e essas informações gerarão novos conhecimentos ou trarão novos problemas que terão que ser novamente atacados. Né? Então vai ter esse ciclo novamente em torno da pesquisa. Então, por exemplo, você vai trabalhar com formas de reduzir a evasão no curso de estatística. Então você vai lá ver os alunos evadidos, ver os motivos, trata essas informações, obtém um resultado, e desse resultado você tem, por exemplo, que cálculo 1 é uma disciplina que provoca bastante evasão. Então você já tem um novo problema. Como é que eu vou resolver o problema de cálculo 1? Vou propor disciplina, vou pensar em novos professores, um novo horário, uma pré-disciplina de cálculo que dê mais base para os alunos, enfim, você vai ter um novo problema e você vai lá. Depois que você implementar, por exemplo, essa disciplina de pré-cálculo, aí você aplica um novo instrumento que coleta informações para ver se surtiu algum efeito na evasão, né? Ou na nota de cálculo 1, por exemplo, tá? Aonde é utilizada? Então, como eu falei, a estatística ela é multidisciplinar. Então, ela pode ser utilizada em empresa farmacêutica, por exemplo, com a vacina agora, produção de medicamentos, avaliação de desempenho de medicamentos, pesquisa eleitoral. Cada 2 anos você sempre tem um grande uso aí da estatística apontando possíveis candidatos, né, que venham a ser que venham a ganhar a eleição, seja para prefeito, para governador, para presidente, por aí vai, né? Levantamento de receita e despesa de empresa, então aqui vai mais para a parte de gestão, pesquisa de mercado, indústria, controle de qualidade, por exemplo. Instituições públicas, controle e previsão de demandas, aí você pode trabalhar na educação, saúde, segurança. Eu já trabalhei na Secretaria de Educação, tá? Economia, então você pode prever valores de PIB ou ver influência ou relação de alguns valores que se interrelacionam, né, dentro de um cenário econômico. Então a estatística ela é multidisciplinar, você pode aplicar ela, não é à toa que em diversos mestrados e doutorados e áreas de atuação, você tem sempre lá medidas, indicadores que vêm de métodos estatísticos ou técnicas puramente estatísticas aplicadas para fornecerem algum retorno para essas empresas, né? E ao mesmo tempo que vocês vão atuar enquanto estatísticos, você tem que tomar esses cuidados, né? Com amostras não representativas, pequenas, que recaem não representativas, né? Indiretamente, porque você pode ter uma amostra pequena que seja representativa, a depender da dispersão dos dados. Números imprecisos, perguntas tendenciosas, tudo isso tem que ser pensado antes de você levar para a aplicação. Né? Gráficos enganosos e distorções deliberadas. Então, gráficos enganosos, por exemplo, tem que tomar cuidado com a publicação dos gráficos, com a plotagem, com a questão da escala. Tá? Tudo isso tem que ser pensado para não gerar algum tipo de vício na interpretação do leitor, de quem vai interpretar aqueles gráficos. Né? Então, alguns conceitos iniciais. Estatística pode ser descritiva ou dedutiva. Né? A descritiva ela vai da mesma forma da matemática, dedutiva, do geral para o particular. Então, um exemplo aqui bem simples. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Né?
Então aqui a gente vê a estatística descrevendo o comportamento do geral para o particular. Então todos os homens são mortais, geral. Sócrates é homem. Sócrates é mortal. Então ela vai do geral todos os homens até Sócrates, que é um caso particular de homem, certo? Então ela trata da apuração, apresentação, análise e interpretação dos dados observados, só que de forma apenas descritiva, né? Ela apenas descreve a amostra ou a amostra ou a população. Ela não serve para, diferente da estatística indutiva ou inferência estatística, sair de um caso particular para o geral. Ou seja, você vai partir da amostra para descrever um fenômeno ou um comportamento da população, né? Então, por exemplo, ó, particular, cobre é condutor de eletricidade. Ouro, ferro, zinco e prata também são. Então, todo metal é condutor, né? Ou seja, particular. Se o cobre é um condutor, então os outros metais também são condutores. Então, você sai do cobre, que é um particular, para o geral. Todo metal é um condutor. Então, a definição é o método que parte do particular para o geral, ou seja, o processo pelo qual são feitas generalizações para a população a partir da amostra. Então, toda a estatística, basicamente, ela criou pilares nesse conceito. Ou seja, se você tem uma população muito grande e você não tem tempo e demanda, tempo e dinheiro, por exemplo, e recurso para obter toda a informação dessa população, então você utiliza recursos teóricos, né, que consiga, a partir dessa população, né, extrapolar os resultados, a partir dessa amostra, extrapolar os resultados para a população. Então você vai ter menos tempo e menos recursos empregados numa pesquisa que vai ter um resultado muito significativo, ok? Então essa inferência é hoje o que a gente vê em contraste com o IBGE, ou perdão, com o censo, né? Que é promovido pelo IBGE. Então, o censo ele é realizado a cada 10 anos e tem atualizações a cada 3. Para quem não sabe, o censo é você ter uma série de perguntas que é aplicado em toda a população, tá? Então, você pega indicadores educacionais, sociais, econômicos, né? Várias perguntas que você faz aos indivíduos e nas residências desses indivíduos para obter informações de toda a população do Brasil, né? Problema, a cada 10 anos. Então, se você tem 10 anos para obter esses valores, você tem altíssima demanda de tempo. Obviamente, se vai ter tempo, vai ter muita gente para obter esses valores, esses dados, vai ter alto custo e ele é descritivo. Ou seja, você não vai precisar inferir para nada se você já vai estar trabalhando com a população, com dados de toda a população. Então, o erro é praticamente inexistente. Ok? Praticamente em que sentido? Porque você não está pegando a amostra, está pegando toda a população. Porque praticamente que às vezes a pessoa responde errado, ou tem valores que a pessoa não sabe transmitir, mas aqueles valores representam de fato a população. Então existe um termo, né, na gestão que a gente chama de trade-off, né, que é o quê? Você escolher. Então por isso que eu coloquei essa balancinha aqui, entre o tempo e dinheiro. Obviamente os dois estão diretamente associados. Mas se você tem uma pesquisa para fazer, por exemplo, pesquisa eleitoral, presidente, você pega toda a população eleitoral ativa. Você não vai pegar toda a população um período muito curto, entrevistar em quem você votaria, por quê, qual o percentual de aceitação, você ainda é favorável a esse candidato, à reeleição, né? Por mais que sejam perguntas rápidas, demandam muito tempo você pegar toda a população ativa no quesito eleitoral. Então, a ideia vai ser pegar uma amostra e, a partir dessa amostra, você inferir para a população, né? Então, você tem que fazer o balanceamento aí, ó. Vale a pena eu pegar toda a população? Ou qual o tamanho da amostra que eu teria um bom resultado, uma baixa margem de erro, para que eu conseguisse extrapolar esse resultado para a população com boa acurácia, com baixa margem de erro? Então, tudo isso você tem que fazer um trade-off aí para ver o tanto da população, o tempo que você tem, o recurso que você tem para aplicar e de forma satisfatória ter um resultado bom. Também não adianta você pegar, vou gastar pouco, fazer uma amostragem aqui pequena, ter um resultado e o resultado não conseguir ter uma boa, ser assertivo, né? Então tem que fazer esse trade-off com muita cautela, vendo todos os parâmetros necessários para fazer uma boa pesquisa, tá?
População é a totalidade dos elementos de características comuns pertencentes a um universo sobre o qual se deseja estabelecer conclusões ou exercer ações. Né? Então, é o todo. Né? A população é o todo dentro daquilo que você está estudando. Então, como eu falei, se você está fazendo uma pesquisa eleitoral, você vai pegar toda a população que vota. Né? E essa população ela pode ser finita ou infinita. Então, finita é quando a população consegue, você consegue ter todos os elementos da população, você consegue chegar, eu tenho 1.000 indivíduos, e esse aqui é o indivíduo 1, 2 até o milésimo indivíduo, né? Então, e você consegue ter um número finito. E na infinita você não consegue contar todos os elementos que formam essa população, tá? Então pode ser associado também a processos, por exemplo, você está produzindo rolha metálica, você está produzindo de forma contínua. Então você não vai conseguir ter acesso a essas rolhas que você está sempre produzindo. Então você pode produzir por dia, você tem essa população por dia. Mas pelo processo você não tem, que está sempre produzindo. Né? Então a amostra é qualquer subconjunto, né, dessa população. Então se você tiver qualquer subconjunto dessa população é considerada uma amostra. Ok? A forma de obter essa amostra é chamada de amostragem. Essa amostragem pode ser probabilística ou não probabilística. Então, o que é probabilística? Como você tem principalmente uma população finita, que você consegue enumerar todos os elementos dessa população, você consegue fazer um sorteio e tornar esse mecanismo aleatório de obtenção desses indivíduos. Se você não tiver como fazer isso, então essa amostragem é não probabilística. Então, essas amostragens são, por exemplo, amostragens intencionais, onde os elementos são selecionados com auxílio de especialistas, seja com voluntários, com algum especialista que escolha os indivíduos a serem sorteados. Pode ser, isso é muito utilizado na parte de biometria. Né? Então, inclusive agora no Covid, você pode, né, nessa pandemia, você poderia ter dados referentes, por exemplo, ao estado de saúde mental dos indivíduos, mas seria que ter a coleta dos indivíduos e, se eles não aceitarem participar, você não pode obrigar eles a participar. Então você vai contar com aqueles. Você pode participar. Então você vai tratar de forma apenas aqueles indivíduos que se voluntariarem a participarem da pesquisa. Se eles não participarem, você não consegue fazer um mecanismo de forma aleatória. Você pode sortear um indivíduo, sei lá, N indivíduos e desses N, 80% não tem interesse em participar. Então você vai participar com os indivíduos observáveis, né, que se disponibilizem a participar da pesquisa. Então coloquei aqui um exemplo bem simples, né, de amostragem. Então coloquei aqui vários moldes, né, um sol, uma estrela, um retângulo. E aqui a forma de amostragem é a forma de como eu vou obter essa amostra. Lembrando que essa amostra tem que conter, né, de preferência, uma abrangência de toda a dispersão dos dados. Então, se eu aqui eu tenho 3 formatos geométricos, eu tenho que ter informação dos 3 formatos aqui na minha amostra. Né? Então, eu não vou aqui coletar informação somente da estrela e do retângulo e deixar o Sol de fora, que eu vou estar perdendo informação. Então, isso pode prejudicar bastante os meus resultados. Né? Até porque o pessoal, a informação referente ao Sol, pode ter um nicho, uma ideia totalmente diferente dos dois, e você pode estar descartando essa informação. Né? Além disso, alguns conceitos importantes para o curso. Né? Experimento aleatório, né? São fenômenos que, quando repetidos inúmeras vezes sob as mesmas condições, produzem resultados imprevisíveis. Então, por exemplo, lançar um dado a uma moeda. Você sabe que você, quando lança uma moeda, você vai ter cara ou coroa, mas você nunca sabe qual face você vai ter quando lança uma moeda. Da mesma forma, um dado. Você tem essas 6 opções, de 1 a 6, mas você não consegue dizer, agora eu vou ter a face 6. Não é determinístico. Né? O espaço amostral, representado pela letra S ou pela letra grega ômega, é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então você tem um experimento aleatório para os resultados que você sabe quais são, mas são imprevisíveis. Né? E o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, se eu lanço uma moeda uma vez, eu vou só ter cara ou coroa. Se eu lanço um dado uma vez, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Obviamente, isso muda se eu mudar o meu experimento aleatório. Ou seja, se eu mudar meu experimento aleatório para lançar uma moeda 2 vezes, aí eu já não vou ter mais cara ou coroa. Eu vou ter cara, cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa, cara. Se eu lançar o dado 2 vezes, eu posso ter 1 com 1, 1 com 2, todos os resultados possíveis, né?
de 1 até 6, ou seja, 6 vezes 6, 36 possibilidades, né? Ok? Evento é um subconjunto de um resultado, é um conjunto de resultados de um experimento aleatório. Vai ser dado pela letra S, é um conjunto, né? Então, qualquer evento que seja um subconjunto do meu espaço amostral é um evento. Então, por exemplo, a face cara é um evento, se eu lançar a moeda uma vez. Então, tem um experimento aleatório, lançar a moeda. Espaço amostral, face cara ou face coroa. Um evento, obter face coroa. Ok? Se eu tiver S ou ômega, né, o espaço amostral é dito ser um evento certo. Se você lançar o dado, qual a chance de eu ter uma face de 1 a 6? Por quê? Porque se eu lançar um dado eu vou ter 6 valores. Então, certamente eu vou ter um desses 6 valores ocorrendo. E o evento vazio é o evento impossível. Ou seja, se eu lançar um dado, e qual a probabilidade de eu obter face 7? Zero. Não tem como obter, porque não está no meu espaço amostral. Então não tem como eu obter. Da mesma forma de eu obter uma face cara, coroa, face rainha. Não tem, porque só tem face cara ou coroa. Então foge daquele universo, a probabilidade de ocorrência desse evento é nula, né? Ou seja, vazio dentro desse subconjunto e, consequentemente, nos dará uma probabilidade nula. Conceito importantíssimo, estatística. Então, estatística não é o curso de estatística, mas a definição. Então, o que é estatística? Estatística é uma função da amostra que não depende de parâmetros desconhecidos. Exemplos: mínimo, máximo, mediana, média, variância, por aí vai. Desvio padrão, coeficiente de variação. Então, você, por exemplo, na média, soma todo mundo e divide pelo tamanho da amostra. Tem parâmetro desconhecido? Não. Se eu tivesse 2 θ x barra, aí eu já teria o θ, que é um parâmetro desconhecido, vezes a média. Então, não existe essa estatística que dependa de parâmetros desconhecidos. Tem que ser simplesmente a função da amostra. Ok? Pode ser uma variância. Vou somar todo mundo o cubo de todos os elementos, dividir pelo n. Então, tem que ser função da amostra. Ok? Parâmetros, são características da população, os quais os valores são fixos e ordinariamente desconhecidos. Né? Então, isso recai em uma estatística. Né? Por quê? Por exemplo, se você quer um valor da altura dos indivíduos da população, né? Do Brasil. Então, o que seria um parâmetro? A média da altura da população. Eu não tenho a altura de todos os indivíduos. Então, eu vou ter que estimar com base em uma estatística. Então, vou pegar, por exemplo, a média, que é uma estatística, e estimar, né? E jogar esse valor para o parâmetro, que eu não tenho, mas que eu desejo obter informação da população. Então, sempre pensem, o parâmetro está associado à população. Parâmetro, população. Nunca esqueçam disso. Como vocês não fizeram inferência comigo, pelo menos a maioria, eu acho importante ter essa revisão, né? Porque vocês vão ter a leitura que eu tenho e de forma geral. Às vezes pode ter passado despercebido por um conceito desse. E são conceitos importantíssimos, né? Então, estatística é qualquer função da amostra que não dependa de parâmetros desconhecidos, e parâmetro são características da população, né? Então, são valores da população, tá? E são ordinariamente desconhecidos. Lógico, se você conhecer, você não precisa fazer todo o processo de estimação. Né? Variável aleatória. Em qualquer estudo envolvendo indivíduos, objetos, fenômenos da natureza, etc., estamos interessados em algumas características dos mesmos. Podem ser qualitativas ou quantitativas. Então, por exemplo, temperatura, quantitativa. Chove ou não chove, qualitativo. Indivíduo, tem filhos? Sim ou não, qualitativo. Quantos filhos? Aí já é. Se tem ou não, qualitativo. E quantos, quantitativo. Então posso ter, não tenho filho, zero, né? E assim vai. Então, se você estiver estudando, por exemplo, o IRA é uma medida quantitativa. Eu quero estudar o desempenho dos alunos, ou através do IRA, ver como é que está o desempenho desses alunos. Então, o IRA é uma medida quantitativa. E a variável aleatória também, além dessa visão mais prática, né, que é uma característica do que a gente está estudando, ela tem essa definição formal, ou seja, a gente vai considerar um espaço amostral ômega associado a um experimento aleatório. Então, tem um experimento aleatório e o espaço amostral associado a esse experimento.
Então, uma variável aleatória x, que é representada por uma variável por uma letra maiúscula, é uma função que associa elementos do espaço amostral a valores numéricos, ou seja, ao conjunto dos reais. Então está aqui, ó, né? Então é uma função, vou até colocar um x aqui, é uma função que associa os valores ou conjunto do espaço amostral associado ao conjunto dos reais. Um exemplo muito clássico de uma variável aleatória. Eu lanço a moeda 3 vezes, então aqui eu tenho um experimento aleatório, né? Para cada moeda eu tenho face cara e face coroa. Aqui eu vou ter o meu espaço amostral, né? Ou seja, se eu lançar a moeda, 3 moedas simultaneamente, moedas, né, não modéas, eu vou ter esse espaço amostral, vou ter todas faces coroa, todas caras, uma cara ou duas coroas. Então, eu posso ter nenhuma cara, né, ou uma cara, ou duas coroas, ou duas caras, ou 3 caras, né, se eu lançar a moeda 3 vezes. Posso ter nenhuma ou 3 caras. Então, ó, 0, 1, 2, 3. Valores que pertencem ao conjunto dos reais que eu estou associando ao meu espaço amostral. Então, por exemplo, o 0, né, é onde eu não tenho nenhuma face cara. O 1, onde eu tenho só uma face cara dos 3 lançamentos, né, ou do lançamento de 3 moedas. O 2, tenho 2 faces caras. E o 3, 3 faces caras, né? Então, eu vou associar os elementos desse meu espaço amostral ao conjunto dos reais. Professor, mas é o conjunto dos naturais. Ok, 0, 1, 2, 3 pertence ao conjunto dos naturais. Mas os naturais estão dentro dos reais. Ok? Então, generaliza-se com o conjunto dos reais. Tá? E a cada ponto de x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3, eu vou ter uma probabilidade associada a esse valor real. Né? 0, 1, 2 ou 3. Essa variável ela pode ser qualitativa. Dentro dessa qualitativa pode ser nominal ou ordinal. Então a ordinal é quando existe uma ordem, uma hierarquia entre as possibilidades. Então grau de instrução, estágio de doença, patente militar, existe uma hierarquia. Diferente do nominal. Por exemplo, o sexo masculino e feminino. Masculino é um, feminino é outro. Não existe um melhor do que o outro. Não existe hierarquia. Cor da pele, também não. Estado civil, não. Profissão, também não. Então você só tem atributos qualitativos que não existe uma hierarquia, uma ordem entre eles. E o ordinal existe, tá? E a quantitativa ela pode ser discreta ou contínua. Então a discreta ela pode assumir valores de um conjunto finito, né? Ou infinito é numerável, né? Por exemplo, 0, 1, 2, 3 e tal. Né? E pertence ao conjunto dos naturais, ok? 0, 1, 2, 3 tal. Então, como eu coloquei, o contradomínio está no conjunto dos naturais. E a contínua, contradomínio está no conjunto dos reais. Pronto. Então, pode ser negativo, de menos infinito até mais infinito. Peso, altura, temperatura, volume, por aí vai. Né? Então, existe essa distinção entre variáveis discretas e contínuas dentro da quantitativa e nominal e ordinal para as qualitativas. Ok? E para fechar essa primeira parte, tá? Depois a gente entra na segunda aula, que é na família exponencial de distribuições, a gente vai ter só as séries estatísticas, que são séries que são acompanhadas de acordo com a evolução de algum tempo, fenômeno e tal. E essas 3 séries são as principais, né? As que existem: fenômeno, que é o fato que foi investigado, local, tempo e mista. Fenômeno, estou investigando alunos do curso de estatística. Então, o tempo é bem definido, estudando por mês, por semana, por quinzena, por ano, por década e por aí vai. O local também, geograficamente, no estado do Piauí, no estado do Ceará, no estado do Maranhão, no estado de São Paulo. Não sendo local ou tempo, basicamente é fenômeno, né? De forma bem resumida. E misto é quando você mistura. Eu posso estudar, por exemplo, a evolução do PIB, né, de 2000 até 2022, temporal mista, né, por local. Então, pelo Ceará, ou por país, Brasil, Estados Unidos, China. Então, é uma série mista, ok? Quando eu misturo um desses elementos, fenômeno, local e tempo. Bom, então são conceitos importantes, simples, né? Mas importantes, por isso que são importantes. Né? Não é à toa que o nome é conceitos iniciais, eles são fundamentais para vocês. Então, a partir daqui, esses conceitos serão utilizados. Então, não pense que esses conceitos serão dados à toa. Por exemplo, parâmetros, estatísticas,
inferência, tá? Métodos de estimação, tudo isso que eu falei agora, eles vão ser utilizados mais na frente. Por isso é importante que vocês fixem bem esses resultados para que nas próximas aulas vocês já estejam com esses conteúdos assim bem fixos, né, na cabeça de vocês, ok? Com esses conhecimentos bem consolidados. Então, gente, até mais, até a próxima aula.